Meu nome é Evangelista Margarete Amuri. Sou nativa da cidade de Benin, na Nigéria. Nasci em maio de 1957, e sou casada com o pastor Oluzola Amuri. Em dezembro de 2011, fiz uma peregrinação a Israel, e consegui experimentar o que Jesus experimentou. Com uma vantagem de visto de 6 meses, após o meu retorno à Nigéria, aproveitei a oportunidade para retornar à Itália para completar a duração do meu visto. Foi quando cheguei à Nigéria, que desenvolvi uma doença mais tarde diagnosticada como úlcera. Toda vez que eu como algo picante, sinto algum desconforto. Eu passei por diferentes hospitais e testes, e nada foi encontrado de errado comigo. Mais tarde, um médico me aconselhou a procurar o caminho da oração. Apesar das minhas conexões com diferentes ministérios e suas orações, não parecia haver melhorias no meu estado de saúde. Em 29 de setembro de 2012, eu orava com a minha família antes de ir para a cama. No entanto, no meio do meu sono, algo estranho começou a acontecer. Eu me encontrei em uma grande extensão de terra seca, uma terra cheia de vazio. Ninguém estava indo ou vindo. Nenhuma árvore, nenhum rio. Comecei a me perguntar: onde eu estou? Baixei a minha cabeça, e quando eu a levantei, avistei uma grande porta dourada de longe, e de fato muito bonita. No portão, estavam escritas as palavras santidade e justiça. Comecei a me perguntar se eu realmente estava morta, porque eu não conseguia entender como esse belo portão poderia de repente entrar em vista, ou em minha consciência. Comecei a pensar: acabei de voltar da Europa, e não me lembro de ter visto esse portão. Alguma coisa está acontecendo. Eu então olhei para a minha esquerda, e vi uma fila muito longa com diferentes tipos e raças de pessoas sobre ela. Haviam pessoas baixas, altas, pretos, brancos, etc. Um pensamento me levou a juntar a fila, de modo que eu não ficasse para trás. Assim que eu dei um passo, uma voz falou comigo. Foi quando ouvi o meu nome sendo chamado. A voz dizia: Margarete, não se junte a essa fila. Se você se juntar a esta fila, você está a caminho do inferno. Quando eu me virei, vi 2 anjos literalmente correndo em minha direção. Eles anunciaram que o Senhor Jesus os enviou para me afastar daquele cruzamento, e me impedir de ir para o inferno. Quando eu ouvi a palavra inferno, as lágrimas começaram a escorrer pela minha bochecha, enquanto eu começava a pensar em todo o meu sacrifício na igreja: 20 anos no coro, 20 anos no ministério, 4 anos como pastora. Todos esses eram pensamentos que passavam pela minha mente, e estranhamente, os anjos podiam ler meus pensamentos com precisão. Eles disseram: nós conhecemos todos os seus sacrifícios. Eles são ainda mais do que esses que você acabou de contar. No momento em que te levarmos para sua casa no céu, você saberá mais. Perguntei-lhes como eles eram capazes de conhecer os meus pensamentos. Eles responderam dizendo: este é o céu, onde não há segredos. É só na terra que você tem segredos. Agora eu lhes perguntei dizendo: estou morta. Eles responderam: sim, você está morta. Toda vez que um homem dorme no dia ou à noite, ele se adequa como se estivesse morto. É somente quando Jesus decide te acordar que você acorda. Comecei a chorar profusamente. Os anjos disseram que foram mandados para me levar ao redor do céu, para ver as coisas que eu perderia devido à minha vida descuidada. De repente, quando eu olhei para cima, eis que o próprio Jesus estava bem à minha frente. Assim que o vi, inclinei a cabeça com vergonha. Eu não podia suportar olhar em seu rosto. Neste momento, eu estava deitada prostrada no chão. Comecei a pedir perdão freneticamente, e para que ele me desse uma segunda chance. O Senhor então me ergueu com um dedo, mas eu ainda não podia olhar para seus olhos cigadores e ardentes. Eu me senti indigna. No entanto, eu mal conseguia me levantar. Ele então disse: Margarete, eu trouxe você aqui para levá-la a um passeio pelo céu, para ver o que você teria perdido devido ao seu descuido. Eu trouxe você aqui, porque vi o seu zelo e todas as suas ações.
O inferno é onde você merecia ter ido direto. Eu chorei bastante. Jesus então pediu aos anjos que me levassem para minha casa no céu. Começamos a subir ao céu. Paramos, e vi uma linda mulher. Jesus estava lá no momento. No entanto, mais tarde, quando ele reapareceu, esta mulher se prostrou diante dele, e os anjos perguntaram se eu conhecia a mulher. Então eu respondi: vocês sabem que eu sou nova aqui, então, não haveria como eu conhecê-la. Eles então revelaram que ela era Maria, a mãe de Jesus na terra. Eu exclamei com surpresa, e perguntei aos anjos dizendo: como uma mãe adoraria seu filho, prostrando-se diante dela? Eles riram, porque esse é um erro em que a maioria das pessoas cometem na terra, dizendo que Maria é a mãe de Jesus, que tem que adorar e venerar. Maria não deve ser venerada ou adorada. Ela é apenas um dos santos no céu. Ela foi apenas privilegiada entre as muitas virgens em Israel na época, para dar à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a lembrança de ela ter sido a mãe de Jesus, foi excluída de sua memória. As palavras de Maria, que vieram com tanta serenidade, me deixaram um impacto muito duradouro. Ela disse: Margarete, não perca este lugar. Margarete, não perca o céu. Nos movemos para mostrar a minha casa no céu. Mas antes disso, vi um outro homem, e os anjos me perguntaram: quem é esse homem? Então eles disseram: este é Abraão, o pai da fé. Surpreendentemente, ele parecia um homem de 25 anos. Eu rapidamente me abaixei para adorá-lo, mas ele rapidamente me levantou e disse: a única pessoa que você deve adorar no céu é Jesus Cristo. Ele também me encorajou dizendo: você não sabe o que Jesus fez por você, dando-lhe esta segunda chance. Quando você retornar à terra, peça ao seu pastor que lhe dê toda a honra ao nome de Jesus Cristo, e comece a adorá-lo todas as manhãs de sua vida. Nós seguimos em frente, enquanto eu ainda estava sendo levado em volta, para ver como era o céu. Para o meu espanto, tínhamos passado perto de 2.000 homens, e ainda estava à procura de 5 mulheres. Eu agora estava perguntando: onde estavam as mulheres? As mulheres são muito escassas no céu. Os anjos me asseguraram de que me mostrariam onde estavam as mulheres. Pensei que provavelmente fossem mantidas em algum lugar especial. Comecei a ver diferentes casas em construção. Eu observei uma casa em particular que estava tremendo, subia, e desmoronava assim em intervalos. Paramos, e pediram para que eu olhasse, e surpreendentemente, vi Margarete escrito na casa. Pensei que talvez não fosse a mesma Margarete. Os anjos podiam ler a minha mente, e eles afirmaram que na verdade era minha casa no céu, e que eles não estavam confusos. Comecei a chorar, vendo a má condição da casa, já que estava caindo e desmoronando. Comecei a implorá-los para me ajudar, para que a casa não desabasse, e eles disseram que era apenas Jesus quem poderia estabilizar o prédio. Dentro de um piscar de olhos, Jesus estava lá antes de mim. Ele disse: Margarete, você me chamou? Eu disse: eu não te chamei. Ele afirmou novamente de que eu havia chamado, e eu respondi negativamente. Ele agora explicou que nada o toca mais do que o grito e as lágrimas dos seus santos, e que cada vez que um santo sofre e pede apaixonadamente por algo, é ele mesmo quem viria, e não os anjos para intervir. Agora eu disse a ele que o problema era minha casa, e que não havia nenhuma maneira de eu poder construir a casa novamente considerando a minha idade. Eu implorava com ele, e ele interveio dizendo: paz, fique quieta. E imediatamente a casa ficou imóvel. Jesus agora me falou muito sobre minha casa no céu. Ele me disse que 3 anos da minha conversão antes de eu me casar, eu já tinha completado a casa, e que tudo o que eu pensava que eu fiz para Deus não estavam registrados no céu. Ele me lembrou sobre quando eu estava no coro da igreja, e como eu costumava encorajar aqueles que estavam cansados. Como eu costumava ir à igreja das crianças para ir trabalhar lá, como eu usava o meu dinheiro para comprar coisas para a igreja, e que eu sabia ir na casa de todos na igreja, visitando eles quando não os via na igreja. Todos esses serviços,
Foram as matérias-primas que me permitiram terminar minha casa dentro de 3 anos. Ele agora me perguntou quando foi que eu havia entrado na igreja, e eu disse que foi em 1980. Mas ele me corrigiu, dizendo que eu realmente havia entrado na igreja em maio de 1979 com uma doença grave, e ele havia me curado. Depois disto, fui em todos os lugares com folhetos, pregando o evangelho sem se importar com o ridículo do meu pobre inglês. Todas estas foram as matérias-primas que se materializaram neste edifício. De acordo com Jesus, ele me disse: esta é a 7ª vez que você estará reconstruindo esta casa, e esta é a sua última chance. E é por isso que nós a trouxemos aqui, para que você possa ver o que você vai perder devido à sua vida descuidada. De acordo com Jesus, a primeira coisa que me condenou foi o meu ódio pelo meu marido. Ele me disse: por que você odeia tanto o homem? Ele pediu retoricamente: o que você quer que ele faça que ele não faz? Eu sei que você não é graduada, e você sempre resmunga sobre isso, mas você tem 4 graduados, como seus filhos. Você acha que foi através do seu próprio esforço? Eu mesmo fiz isso por você. Ao invés de ajudar a este homem a ganhar o céu, você fica rancorosa com ele, e não fala com ele por dias, meses, e vocês dois moram sob o mesmo teto. Isso é o que te levaria ao inferno. Olhe para aquele portão ali. Sempre que alguém morre e chega a esse portão, Satanás está à espera da pessoa com uma Bíblia. A Bíblia é o único livro no céu e na terra, e todos os outros livros emanam dela. Satanás vai começar a procurar em sua roupa por qualquer mancha, e começará a citar a Bíblia. Ele irá te perguntar se o seu pastor não disse tal e tal lugar na Bíblia. Apocalipse 21:27. No momento em que você estiver dizendo me desculpe, uma voz virá do céu e vai te dizer: afaste-se de mim. Eu agora pedi ao Senhor para me deixar falar e me defender, porque haviam tantas brigas em minha casa, e ele me disse que eu não tinha nada a dizer. Ele agora me pediu para dizer a todas as mulheres na terra os versículos que as convenceriam de que não chegariam ao céu caso não mudassem. Efésios 5:22-24. 1 Pedro 4:9, 1 João 4:20, Hebreus 1:12. Jesus falou ainda que há uma nuvem de testemunhas daqueles que passaram por tentações na terra, e que estão agora no céu, e essas pessoas julgarão a nós cristãos. José julgará aqueles que se apaixonam por beleza e dinheiro. Ele suportou todas as coisas por causa da glória acima da qual ele viu. O Senhor me disse que todas as mulheres que não são submissas aos seus maridos, independentemente da condição do homem, o portão do céu estará esperando por eles. Depois disso, o Senhor Jesus Cristo me contou um monte de coisas sobre meu marido, e sua contenção com a maldade espiritual. Ele me perguntou se eu gostaria de ir para o inferno por causa de outro homem. Uma grande tela mais tarde surgiu, e agora estava sendo me mostrado a minha casa na terra. Eu me via ainda deitada na minha cama ao lado do meu marido. Enquanto eu gritava de surpresa, ele me disse que nós humanos temos 2 corpos. A tela também me mostrou um episódio, onde meu marido e eu tivemos que atravessar uma porta, e nos assegurarmos de que nossos corpos não seriam tocados por maldade e amargura. Eu também tive o privilégio de ver algumas casas de pastores. Algumas não estavam prontas, e algumas ainda estavam em estágio de fundação no céu. Ele sublinhou agora, de que aqueles que não enviam materiais, não recebem nenhuma casa no céu, porque ninguém vive como inquilino lá. A casa de quem não estiver completa, a pessoa não herdará o céu. Jesus decidiu me levar para o inferno, para que ele pudesse me mostrar algumas coisas. Eu optei por pedir-lhe que me deixasse apenas ser informada, mas ele prevaleceu sobre mim, porque não há desobediência no céu. O céu é um lugar muito lindo. Há música que escorre de todo lado. No caminho do inferno, começamos a descer, e quando cheguei mais perto, comecei a sentir algum calor. Quando o inferno foi aberto diante dos meus olhos, comecei a chorar. O inferno era como o tamanho de toda a terra.
Eu vi pastores, até mesmo alguns 3 pastores que eu participei de seus funerais. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Eu olhei para Jesus, e agora eu vi ao lado de uma árvore chorando também. Com ira, ele me pediu para me levantar, e de repente, algumas pessoas vieram do interior do inferno. Uma irmã falou primeiro dizendo: Irmã Margarete, você está aqui? Você veio com água? Minha garganta está seca. Eu também vi um pastor que disse que o que o trouxe para o inferno foi a ganância. Antes que ele pudesse explicar ainda mais, ele foi levado. Também vi outro pastor que estava no inferno por ser mulherengo. Jesus agora estava chorando, então eu perguntei por que ele estava chorando. Ele disse que chora todos os dias, porque é como se sua morte na cruz do Calvário fosse em vão. Ele dizia em prantos: Eu morri por você, e lhe dei o meu livro sagrado. Mas você o jogou fora, e escolheu o de Satanás, seu mestre. Eu perguntei a outro homem, um pastor que estava lá por causa da falta de perdão. Ele teve uma briga com sua esposa. Então a sua sogra veio à aldeia, e levou as crianças e a esposa para longe. O homem ficou por uma semana, e como a sua esposa não voltou, ele viajou para a aldeia, e houve uma grande discussão lá. Com o problema ainda não resolvido, ele decidiu viajar de volta, e no seu caminho teve um acidente, e encontrou-se no inferno por falta de perdão, porque ele morreu sem confessar os seus pecados. Jesus disse que todos nós temos tempo para nos arrependermos. Quando muitos viam a Cristo, eles pediam apenas 1 minuto para se arrependerem, mas Jesus lhes fez saber que o arrependimento é apenas na terra. Também vi um outro homem contando dinheiro no inferno. Perguntei ao homem, por que ele estava contando dinheiro. E ele respondeu dizendo que ele não pagava o dote da esposa. Fiquei surpresa. Eu dizia: dote? Então um homem pode vir para o inferno por não pagar o dote da esposa. Jesus então me mostrou uma escritura que apoia isso, e está em Deuteronômio 22:29. O Senhor também disse que o marido não deve colocar sua esposa para fora. Eu também vi um homem falando em línguas no inferno. Quando eu perguntei a ele, ele disse que na terra ele não acreditava no falar em línguas, e também condenava aqueles que o faziam. Quando eu perguntei o porquê, antes que ele pudesse responder, ele foi puxado para o fogo. Eu então vi um grupo de pessoas se curvando em uma direção particular. Quando perguntei ao Senhor, ele disse que eram falsos profetas que foram enganados pelo próprio Satanás. Alguns deles tinham enterrado coisas diferentes em seus altares, como mulheres grávidas, corcundas, e até mesmo seus copastores, tudo na tentativa de obter poder, fama e dinheiro. Ele disse que alguns começaram bem, antes de serem enganados pelo demônio. Jesus disse que esses pastores poderiam ir a qualquer lugar para obter poder e dinheiro. Jesus então mencionou 3 lugares. Esses lugares são a Índia, Gana, e Jebuode. Esses são os lugares onde esses pastores vão para obter poderes. Fiquei surpresa que Jesus pudesse conhecer Jebuode. Ele respondeu que conhecia todos os lugares da terra, porque criou tudo. Ele acrescentou que era por isso que em qualquer lugar, quando alguém ora na terra, ele está sempre lá. Ele explicou que sempre que ele chamou uma pessoa para o ministério, a pessoa teria que passar pela experiência do deserto. Ele dizia: o deserto é o período em que as coisas parecem não funcionar. Mesmo com orações, mas se a pessoa puder suportar, ela chegará à terra prometida. Mas esses pastores não podiam esperar. Foi por isso que eu trouxe você aqui. Eu também vi pastores que ainda estavam vivos caminhando no inferno. Fiquei surpresa pelo fato de alguém ainda estar vivo, poder estar no inferno. Ele disse que era porque sua alma não havia se juntado a eles, e era por isso que eles não estavam sentindo nenhuma dor. A Bíblia afirma que alguns são condenados, porque eles já se decidiram. E não haveria nada que pudesse dizer a eles, que faria com que eles mudassem de ideia. Ele disse que estas pessoas não permitiriam que você entrasse em suas igrejas, porque sabiam que se você entrasse, seus membros mudariam. Outro grupo de pessoas foi mostrado para mim no inferno.
Essas pessoas tinham a testa brilhante. E eu perguntei ao Senhor, quem eram essas pessoas? E ele disse que estas eram as pessoas que ao invés de orar, eles ficam procurando a lua e as estrelas. Ele disse que Deuteronômio 4:19 os condena. Também vi algumas pessoas usando grandes cruzes no peito. Uma delas confessou que ele era um reverendo pai, e que ele mentia para as pessoas de que ele era virgem, mas tinha esposa e filhos secretamente. Ele estava implorando por perdão. Eu também vi as reverendas irmãs com o mesmo crime. O Senhor disse: eles não pediam a ninguém que se casasse, mas essas pessoas eram hipócritas. Havia uma pergunta que eu havia feito ao Senhor antes, e ele prometeu me responder mais tarde. Eu então lembrei da pergunta, e a questão era o porquê haviam tantas mulheres no inferno em comparação aos homens. Então ele acenou para uma mulher, para que ela me respondesse. Ela era como uma mulher sem cabelo em sua cabeça. A mulher começou a falar dizendo: quando eu estava na terra, eu nunca soube que era um pecado para uma mulher usar calças, para uma mulher pintar os lábios, porque é o sangue de nossos irmãos derramado por Satanás em acidentes rodoviários, e que o trançado que usamos é da cabeça dos dragões, e o uso de joias era transformado em ídolos. Agora eu perguntei-lhe, por que ela não estava usando o trançado? Ela me respondeu que após a sua morte, um dragão veio do chão e tirou o trançado de sua cabeça, porque era sua propriedade. A questão da joia me preocupou, e pensei na minha própria coleção de joias. Eu agora perguntei ao Senhor, citando Êxodo 3, 21 a 22. Eu dizia que ele foi o único que pediu aos filhos de Israel que pedissem joias para os egípcios, e despojassem os egípcios e usassem essas coisas. Ele sorriu, e me pediu para ler em Êxodo 32, 1 a 6. Os filhos de Israel pediram a Arão que fizessem deuses para eles, utilizando os seus brincos. Jesus disse que naquele dia, houve lágrimas nos céus. E eu não sabia o quanto havia custado para que ele tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Ele disse que foi a partir desse dia, que Deus amaldiçoava qualquer coisa de joias, ouro ou prata, ou qualquer coisa que você colocasse para adornar o corpo, porque Deus Pai é um Deus ciumento. Ele me pediu para dar à humanidade estas escrituras. Isaías 3, 16 a 24, Ezequiel 7, 19 a 21, Provérbios 6, 16 a 19, Apocalipse 20, 15, Apocalipse 21, 8 a 21. Ele disse que há duas razões pelas quais você não deve colocar essas coisas. Em primeiro lugar, contamina seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, essas coisas seduzem os homens, e os enviam para o inferno. Ele disse: os homens são o meu poder na terra, e muitos deles foram seduzidos e enviados para o inferno. Ele disse que quando as mulheres colocam essas coisas e os homens as veem, eles tendem à concupiscência, e no processo, estão condenados ao inferno. Como tal, uma mulher que faz cair outro homem, ela mesma não escaparia do inferno. Jesus disse que a única mulher na Bíblia que pintou seu rosto foi Jezabel. Ele disse que devemos retornar ao modo mais profundo de se vestir da igreja da Bíblia, se quisermos herdar o céu. O Senhor também me deixou saber, de que ele nunca foi o causador de qualquer acidente, e de que a qualquer instante, Satanás precisaria de sangue para fabricar batons, e ele iria jogar pedras para causar acidentes. Quase no mesmo tempo, uma vez que nada escapa à atenção de Deus, alguns anjos seriam enviados para evitar esses acidentes no mar, no ar ou na estrada. Os agentes do diabo agora levariam os anjos para dentro dos veículos, e perguntam dizendo: são essas as pessoas que vocês desejam salvar? Mulheres usando calças, com maquiagens, etc. O anjo iria agora até os homens, mas encontraria alguns deles com correntes penduradas no pescoço, e tudo o que são propriedades do diabo. Os anjos, vendo as pessoas sendo portadoras de tal deficiência, agora não poderiam evitar o desastre. O resultado seria um acidente, e os justos e os injustos pereceriam. Ele disse de que de vez em quando, alguns seriam salvos, e a razão,
Era porque os ocupantes não estavam portando qualquer propriedade do diabo, seja fisicamente ou internamente. Ele disse que nada impuro entrará no céu, como malícia, ganância, mentira, ciúmes que são muito desenfreados entre as mulheres. Ele declarou que é o sangue derramado de nossos irmãos e irmãs, que são usados para fazer essas maquiagens e cosméticos. Agora, me foi mostrado uma cena na terra. Havia um ancião da igreja. Ele estava pronto, e esperando por sua esposa lá fora no carro, enquanto a sua esposa estava ocupada. Ele se dirigiu para a igreja, e a mulher estava de fora novamente, ainda colocando toques finais para sua maquiagem. O Senhor me pediu para dizer ao mundo, de que a trombeta logo soaria. Agora eu fui levada a uma junção que levava ao céu e ao inferno, e vi uma multidão de pessoas tropeçando no inferno. Algo estranho, no entanto, aconteceu quando eu estava lá. Houve uma mudança repentina em todo o céu. E eu aprendi, de que um santo estava vindo para o céu. Eu estava esperando que fosse uma mulher, mas infelizmente era outro homem. O homem estava de frente para o portão. Havia muita glória sobre este homem, e ele estava com uma coroa em sua cabeça e gritando aleluia, e o portão aberto para ele. Eu falei para Jesus de que o homem nem sequer se incomodou em agradecer, e ele respondeu de que ele iria encontrá-lo durante o serviço noturno. O Senhor me contou a segunda razão, pela qual eu era candidata ao inferno. Era devido ao meu mundanismo em me vestir. Mas graças a Deus, e por sua infinita misericórdia, Ele me disse que eu deveria espalhar freneticamente a mensagem para todas as raças. Ele disse que há uma recompensa por cada homem. Quem quer que venha ao céu, deve perdoar a todos, e dar pelo menos 1 hora de culto a Deus todos os dias. Eles devem amar a todos, até mesmo o louco na rua, porque ele foi feito por Deus. Ama-o em seu coração, porque ele ainda tem uma alma em que Deus está interessado. O Senhor também disse: diga-lhes para construírem suas mansões no céu, porque não há inquilinos no céu. Se você não terminar sua casa no céu, você não pode herdar o céu. O Senhor me mostrou um homem que terminou sua mansão em 6 meses. Perguntei a Deus como. E ele disse que o homem, ao invés de dar 10% obrigatório como dízimo, ele dava 90%. O homem em questão foi até a sua família na aldeia, e converteu a todos. Ele disse que há 2 coisas que podem fazer uma pessoa construir sua casa rapidamente: dando ao trabalho de Deus e ganhando almas. Eu agora estava exercendo algum medo em meu coração sobre o homem, tornando-o finalmente para o céu. Mas o Senhor assegurou que se o homem continuasse assim, enviaria seu anjo para o guiar continuamente até a eternidade com ele. O Senhor disse: aqueles que se recusam a pagar seus dízimos, serão amarrados antes de chegar ao inferno. Diga aos pastores que antes de se dedicarem à casa de seus membros da igreja, eles devem primeiro se dedicar ao que está no céu, e é por isso que o Senhor lhes daria a graça de construir aquele no céu. Diga aos cultistas e fazedores do mal, para me dar a chance de ser pai, e dar-lhes ainda mais do que Satanás está dando a eles. Diga aos trabalhadores da igreja que foram levados pelo casamento e as crianças, para voltarem ao seu primeiro amor. Ele disse que essa é a razão, pela qual as jovens estão procurando por maridos hoje em dia. Porque aquelas que ele deu aos maridos, permitiram-lhe levar o seu amor para o Senhor. Ele disse: os adoradores de domingo não estão chegando ao céu. Porque o céu não é para pessoas preguiçosas. Diga-lhes que se tornem trabalhadores, porque se eles são trabalhadores, eles não iriam para a igreja apenas 1 vez por semana. Ele perguntou por que você daria a si mesmo 6 dias em uma semana, e daria ao seu Criador apenas um dia. Ele disse que os atrasos na igreja são a razão pela qual não há mais testemunhos na igreja. Ele disse que cada vez que um anúncio está sendo feito na igreja para a semana, um anjo está escrevendo, e isso é o que seria usado por Deus para julgar as pessoas. Ele disse que os anjos de Deus ficam cerca de 15 minutos antes do culto começar para liberar bênçãos para aqueles que chegam cedo. E quando o culto começa, os anjos vão embora. Os anjos voltam com a bênção quando alguns cristãos vão embora.
Isso explica a escassez de testemunhos e milagres nas igrejas de hoje. Ele disse que é apenas o cristão comprometido que está sendo abençoado. Mesmo que Deus queira abençoar essas pessoas, Satanás, o acusador dos cristãos, levantaria uma objeção. Se estiver escrito em sua igreja que você não deve atender chamadas durante o serviço, isso se torna um pecado para você se você desobedecer. Ele disse que se não estiver escrito, você tem uma punição menor. O Senhor também adverte sobre aqueles cujos nomes estão ligados a alguns deuses, e que é para mudá-los, porque esses nomes não entrariam em nenhum registro no céu. Estes nomes não glorificam a Deus. Se você está afirmando que é um sobrenome de família, então carregue seu próprio nome pessoal. Ele mesmo me disse o significado do meu nome, Margarete, que significa invencível. Ele também advertiu que o batom, o córtex, a mini saia, os ornamentos, miçangas, as calças de mulheres, as correntes, os anéis, os ornamentos, as joias e todo o vestuário mundano devem ser eliminados. Ele advertiu que a prerrogativa de herdar o céu reside em indivíduos, e que se as pessoas decidissem não chegar ao céu, ele tem criaturas suficientes que o adorariam pela eternidade. Eu agora perguntei ao Senhor, se não era nas Escrituras que dizia que Deus apenas olhava o coração, e não o corpo físico em termos do que usamos. Ele agora me pediu para abrir aos Romanos 12:1. Foi o que eu fiz, e dizia: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele então me disse: em cada parte do seu corpo você me carrega. Eu agora expressei a minha situação, sobre o meu ministério não crescer como deveria. Ele então me pediu para me separar dos ministérios aos quais me apeguei. Pastores e ministérios que estão indo a lugar nenhum. Também fui informada sobre aqueles que fazem fofoca de seus pastores. O Senhor disse que foi Ele quem os chamou, e Ele os julgaria. Eles não são responsáveis perante a congregação. O Senhor também me pediu para dizer a todos aqueles que os sexualizam, para desistirem disso. Fiquei perplexa porque não entendi, e de que modo transmitiria isso às pessoas. Perguntei ao Senhor como isso era possível. Eu disse: Senhor, você está no céu e nós estamos na terra, como é que nós os sexualizamos? O Senhor agora explicou. Quando um casal se une, seja por tribunal, tradicional, meios ou igreja, sempre há um pronunciamento que é feito. Eles dizem: o que Deus uniu, não o separe o homem. Por causa desse pronunciamento, sempre que um marido e uma mulher querem coabitar eu me retiro, e quando eles terminam, volto rapidamente a eles. Eles são o meu templo e eles me encarnam, para que Satanás não os destrua. Agora imagine um menino e uma menina se juntando sexualmente, e não se juntando no santo matrimônio. Eles devem ser o meu templo. Isso significa que cada vez que eles estão envolvidos em seu ato profano, eu estou lá, e eles literalmente estão me sexualizando. Diga-lhes que eu estou cansado de presenciar tais pecados. Avise-os, porque eu começarei o meu julgamento sobre eles, especialmente aqueles que são cristãos, e dizem que levam o meu nome. Deixe-os sair da igreja, porque estão impedindo as orações. O Senhor também exortou aos casados a não se negarem à alegria da intimidade, porque foi ordenado por Deus. E é por isso que mais intimidade e proximidade podem ser consumadas entre os casais. Então eu poderia falar com eles. Depois desse marco de revelação, voltei à terra. O Senhor me disse que era a hora de ir, e agora pedi a Ele que me assegurasse de que todos os meus pecados seriam perdoados. Ele então mudou de repente para uma imagem dele mesmo na cruz. Abaixei rapidamente a cabeça, e comecei a recolher sangue de todas as partes do corpo dele, que ele mais tarde derramou na minha cabeça. Desde então, começou a me chamar de filha, e depois voltou à glória dele. A Bíblia é verdadeira. Somos todos pecadores, e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que se você o confessar perante os homens publicamente, então, por sua vez,
confessaria o seu nome diante do Pai Celestial e dos santos anjos. Mas se você o negar diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Lembre-se, Jesus estava pendurado em uma cruz no Calvário, ele se pendurou lá por você, ele sofreu sua vergonha. Se você quer tomar essa decisão para o Senhor Jesus Cristo, então diga esta oração: Deus, eu acredito em você. Você é meu Criador. Eu sou um pecador. Pequei de muitas maneiras, voluntariamente e inconscientemente. Eu caí bruscamente. Eu perdi a marca. Estou manchada de pecado. Jesus, eu creio em ti. Você é o eterno Filho de Deus. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Eu acredito que você morreu em uma cruz, derramando seu sangue inocente por minha alma culpada. Eu acredito que você foi enterrado, e no terceiro dia ressuscitou. Você está vivo para sempre. Eu chamo você, meu Senhor. Eu chamo você, meu Salvador. Eu te dou minha vida. Eu vou te amar e te servir pelo resto dos meus dias. Eu pertenço a você, as partes boas, as partes más, as partes pecaminosas, todos os meus planos, todos os meus sonhos, eu dou tudo para você. A sua vontade será feita em mim. Eu acredito que estou salvo. Não por boas obras, mas pela fé, confiando em você. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu sei que você foi abençoado por esse testemunho. Então, por que você não compartilha com os seus irmãos, que também precisam de um avivamento no despertar de sua fé cristã morta? Ao fazê-lo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.